Amor. O amor nos põe à disposição, o mais frutífero e abençoado dos terrenos para o crescimento interior. Esse fecundo, quando fertilizado pelo afeto real, nos faz abrir mão da ilusão de possuir toda a verdade, eliminando em consequência nossas síndromes de inflexibilidade. A condição primordial para que possamos realmente partilhar o amor é não impedir o outro de crescer como indivíduo distinto de nós. Quando bloqueamos o crescimento de quem amamos, a relação de afetividade fica segmentada por montanhas de frustração e desapontamento. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. O respeito aos direitos de cada um, a que se referem os guias espirituais, está fundamentado, acima de tudo, nos bens imortais ou valores íntimos que conquistamos e que nos dão o direito de uso, desfrute e disposição sem desacatar, afrontar ou impedir, no entanto, o crescimento das pessoas com quem convivemos. O ultraje e o desrespeito no amor têm como pano de fundo certas características psicológicas de indivíduos que negam seus próprios temores, inseguranças e fraquezas e que se compensam utilizando comportamentos autoritários, possessividade e arrogância. No amor, não é preciso viver como se estivéssemos num torneio, tentando medir forças ou exibir a importância de nosso valor por meio de imposições, discussões e disputas diárias. O respeito legitima e valoriza o amor, que sempre vem acompanhado de atenção, colaboração, companheirismo e afetuosidade. Quando amamos alguém, o melhor a fazer é mostrar-lhe a nossa visão de mundo. No entanto, devemos dar-lhe o direito de aceitar ou de recusar nossas ideias e pensamentos, sem causar-lhe nenhum constrangimento, nem utilizar expressões de subordinação. Eis algumas notas importantes para todos aqueles que pretendem cultivar o amor pleno. Respeitar o valor das diferenças pessoais, evitar atitudes de possessividade afetiva, admitir que todos estamos sujeitos ao erro, abandonar a ideia de ser compreendido em tudo, assumir a responsabilidade pelos atos que praticar, não esquecer a própria identidade, jamais querer mudar a pessoa pelos seus pontos de vista, usar sempre a sinceridade como defesa, perceber suas limitações para poder compreender as dos outros, entender que, em se tratando do amor, todos somos ainda aprendizes. No que diz respeito a laços afetivos, por mais envolvimento que haja em termos de simpatia, ternura e anseio, a dinâmica que nos manterá unidos a outra pessoa será invariavelmente o respeito mútuo. Se desejarmos conviver bem afetivamente, deveremos nos empenhar na aquisição da sabedoria interior, que é sempre uma tarefa pessoal. Para atingirmos a plenitude do amor, é necessário nos libertarmos das crises de onipotência, pois somente admitindo nossa vulnerabilidade é que criaremos uma situação favorável para o êxito no amor. O amor nos põe à disposição o mais frutífero e abençoado dos terrenos para o crescimento interior. Esse solo fecundo, quando fertilizado pelo afeto real, nos faz abrir mão da ilusão de possuir toda a verdade, eliminando, em consequência, nossas síndromes de inflexibilidade. Questão 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O que determina esses direitos? Duas coisas os determinam, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter,
essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. Vede se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Esses direitos antiquados que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Quem é que está disponível para falar do amor? Vamos começar com a Janine? Fala para mim, Janine, o que você acha desse texto? Rômulo, deixa cada um se expressar do seu coração. Eu estou sentindo que ela quer falar. Mas deixa cada um se expressar. Sabe o que eu achei interessante? Entender que, em se tratando do amor, todos somos ainda aprendizes. Eu acho que essa fala é a mais interessante, assim, que eu acredito. Quando a Elisa estava lendo, uma coisa que me veio muito à mente, muito embora pareça, né, ser só também entre amor, parece amor entre pares, eu pensei muito entre amor de mães e filhos, pais e filhos, né, que também, né, existe muito mito de que esse amor, ele por si só já contempla uma relação saudável, porque o amor de pai e filho, de mãe e filho, ele por si só já é... E às vezes, dentro desse exercício do amor, ainda é um amor cheio de controles, né? É um amor também com uma falta de respeito às individualidades do espírito que vem. Eu lembrei de um determinado momento, numa reunião de desobsessão, em que a obsessora de um rapaz que nós estávamos atendendo era a mãe dele, de uma outra vida. E eu lembro bem, né, na época, o papai doutrinando aquele espírito, e ela dizia que ela estava lá cuidando dele, que ela estava querendo o melhor para ele. E aí eu lembro que meu pai dizia, olha, ele já tem uma outra mãe, assim, o seu cuidado a ele, você tem que cuidar de si, né, você está dentro de um processo agora de cuidado de si, você tem que olhar. Então, às vezes, né, ou seja, vai para além da vida, né, essas questões de mudar, mas eu sei o que é melhor para esse outro, né, e às vezes é dentro ainda de possibilidades tão individuais do que seria esse melhor. Então, assim, também me veio muito à mente isso. Eu penso nisso tudo, porque nós, né, todos, né, aqui, né, homenzinhos encarnados, a gente ainda pensa muito em amor como numa relação de um sentimento em relação ou a alguém ou a alguma coisa, né? E acho que quando ele diz que a gente não tem, na verdade, ainda consciência do que é o amor, porque é uma coisa muito mais ampla. Eu acho que, na verdade, o amor que ele fala aqui, que a gente deve atingir, né, em algum momento da nossa existência, é a confluência de todas as virtudes, todos os sentimentos mais puros que a gente possa imaginar na nossa mente, criar na nossa imaginação, perceber, achar, tudo isso confluir para uma coisa só, uníssona, tudo confluindo para uma coisa única. Acho que todos esses sentimentos, no dia que a gente conseguir pegar todos os sentimentos, imaginações, criações que a gente tem, que a gente vai desenvolvendo durante a nossa existência, e conseguir que elas se tornem tudo uma coisa só, aí a gente vai descobrir o que é o amor. Que é muito mais do que simplesmente querer bem, ajudar,
ter um sentimento agradável, ou se sentir bem em relação a qualquer coisa ou a alguém. É um sentimento, e aí a gente cai na palavra que a gente falou no início, da universalista, né? Que é simplesmente você fazer parte, você ser aquilo, não o amor. Você não é o amor, você faz parte do amor. Então, quando todos nós descobrirmos isso, todos nós vamos ser exatamente o mesmo amor, o mesmo sentimento. E aí a gente começa a compreender os Cristos, porque eles não têm um amor da forma que a gente entende. Para eles, absolutamente tudo é amor, porque eles percebem tudo com a mesma singeleza, com a mesma pureza, o mesmo discernimento. Então, eu vejo o amor, né, que ele tanto instiga que a gente busque, mais ou menos isso. Juntar tudo que a gente consegue imaginar, criar, e fundir numa coisa só. Ana Helena. Ana, a Ana? Deixa eu falar. Gente do céu, é muito impressionante. Esse texto, sábado, me aconteceu uma coisa assim, o evento da vida. Exatamente o que a Janine falou, dessa questão da gente compreender o que é o amor, estou num processo judicial com meu ex-marido, o juiz deu um parecer na quinta-feira, fora de tudo, assim, me desqualificando, dando tudo para ele, fazendo... E ele apareceu no sábado de manhã aqui para levar minha filha à força. E várias coisas foram acontecendo, e no final, mesmo eu xingando e eu falando tudo que eu queria falar sozinha, e mesmo baixando a vibração, mesmo achando que eu não estava compreendendo, eu estava tão amparada por isso que a gente estuda, que eu compreendi toda a situação e consegui achar bom em tudo aquilo que aconteceu, do nível do meu irmão chegar e o meu ex-marido manipular toda a situação e o meu irmão ficar do lado dele. E no final, era tudo da melhor forma que ia acontecer, porque como aconteceu aquilo, aquela mediação, e o meu irmão deu razão para ele, e eu bati o pé para ela não ir com ele, o meu irmão fez um café, o encontro foi na casa do meu irmão, e mesmo sendo tudo errado, foi tudo do jeito que tinha que ser. Mas o que eu achei mais incrível do texto foi exatamente isso que falou, né? Na hora, eu pensei exatamente isso. Tanto faz o que a justiça disser, eu estou certa do que eu faço, por mim, tanto faz o que o meu irmão falou, tanto faz o que o meu ex-marido falou, tanto faz. Eu sei que eu estou certa e vou acontecer o melhor. E em 20 minutos mudou tudo, ela ficou na casa dele, não precisou ir com o pai dela para onde eles tinham planejado fazer, e agora é confiar nisso, né? Independente do que a justiça falar ali, o que é certo, né? Tem que ter muita confiança. Mas eu achei incrível, assim, porque foi tudo exatamente no contrário do que eu imaginava. Eu via tudo aquilo acontecendo e eu dizia, meu Deus, eu tenho que achar isso bom, tenho que achar isso bom, tenho que achar isso bom. E, de repente, começou a aparecer. Foi bom por isso, mesmo tendo falado aquilo e aquilo, foi bom ter assim, porque se ele tivesse tomado meu lado, ia ser uma guerra ali, né? Então, é muito, muito impressionante isso. E, independente da justiça, independente do que disserem, se a gente estiver firme no que a gente acredita, vai ser do jeito que é. É uma coisa que eu acho também, até em relação aí ao que o Silvio falou, é lógico que a gente tem, e assim, principalmente nós que já estudamos, em termos de ideia do que é a unidade, né? Mas no exercício, a gente ainda precisa dos papéis, porque o amor, se o amor é a unidade, quando eu amo
quando eu amo um filho, eu sinto como se o que acontece ao filho acontece a mim. Então, eu experimento uma fração da unidade maior, né? Então, é o exercício. Então, por exemplo, e aí isso ainda está muito ligado à posse, né? Em que o que é meu eu amo mais, mas é o primeiro passo de exercitar essa sensação de unidade, né? Porque realmente porque ali eu me sinto em amor, eu me sinto em unidade com aquele. Então, se eu amo um animalzinho de estimação e ele é ferido, aquilo me dói. É como se eu tivesse ali em ligação. E aos poucos a gente vai estendendo isso à humanidade, né? Mas que sem esses papéis terrenos de marido, mulher, né? Pai, filho, mãe, filha, pessoa, animalzinho, e assim, a gente, tio, irmãos, amigos, a gente vai exercitando, a gente vai compreendendo aí a natureza desse amor. Ele ainda é meio capenga, porque a gente está em aprendizado, né? Mas eu acho que são cenários de exercício mesmo, né? Então, a gente está no drama da vida, exercitando esses papéis, e nesses papéis a gente está tendo vislumbres do que essa unidade amorosa, né? Que conforme o Silvio falou, os mestres falam. E é muito legal isso, né, Ana? Essa sensação de que as coisas, apesar de não acontecerem do nosso jeito, por meio ali de um lampejo seu, você perceber que era o jeito que tinha que acontecer, isso é o exercício também, né? Muito lindo isso. Verdade. Essa leitura aqui, para mim foi super tocante, e eu me lembrei de uma experiência que vou compartilhar com vocês. Quando eu estava na graduação, já falei de um projeto que eu fui fazer lá na Amazônia. Um projeto que eu até contei assim que eles abriram algumas vagas e aí teve muita gente que concorreu e eu só consegui porque eu fui o único das exatas que apareceu, sabe, nesse projeto. Aí falou assim, não, é bom que tem uma pessoa das exatas, aí me colocaram ali e eu claramente não estava, eu não tinha experiência realmente para aquele trabalho, mas foi extremamente rico. Porque, então e a pessoa que foi o professor, ele era um arquiteto que ele fez, depois a formação dele, de mestrado e doutorado na biologia, ele dava aula nas geociências, então você já percebe que ele era uma figura única e foi a pessoa mais importante que eu tive na graduação. Interessante que não foi um professor da física, foi esse o professor a mais importante pessoa que eu tive ali, depois eu fiz matéria com ele, e aí quando fui fazer a capacitação, eu já imaginava, né, a gente preparando qual vai ser os projetos para levar lá, né, iam ser várias comunidades pequenininhas no meio da Amazônia, e as capacitações não tinha nenhum projeto pronto, nada, era todo sobre uma escuta, a escutativa de trabalho colaborativo. E aí eu falei, mas como a gente não vai levar nada? Eles, não, a gente vai chegar lá, nós vamos se reunir com eles, nós vamos escutar, vamos nos envolver e vamos trabalhar junto com eles, a partir deles a gente só vai possibilitar que fizesse esse trabalho. Isso para mim era inconcebível, né? Eu, estudante ali, ainda estava todo... E aí, todas as capacitações, e foi um período muito bacana, porque eram capacitações de imersão, então, no finais de semana, isso era uma das questões do trabalho em si. Como lá era basicamente todo mundo de fora, então a gente ia para a universidade e dormia lá, sabe? Na sexta-feira à noite já tinha, e era até domingo, quando a gente voltava para casa. E as imersões eram todas em trabalhos colaborativos, em muita arte, e quando foi acontecer o projeto, aí eu vi o milagre acontecer, sabe? Como que era o trabalho de você procurar escutar as pessoas e trabalhar junto com elas e deixar que elas fossem fluindo e possibilitando que cada um pudesse trazer a sua beleza interna. Foi uma experiência
mais importante, talvez, na minha vida foi aquela experiência, né, junto com aquele grupo, e, aí eu comecei a perceber toda a força da colaboração, de deixar cada um e conseguir escutar e tentar mais ou menos encontrar algo que seja comum, sabe? Usar linguagens que sejam, que criem mais unidades e buscar vivenciar um trabalho coletivo mesmo. Eu acho que a gente está nesses primeiros passos, a humanidade vai tender a isso, mas é um desafio, sabe? Então eu vi esse texto do amor muito nesse aspecto de procurar criar algo que seja coletivo na humanidade, entendendo a consciência coletiva, cada um procurando escutar e se conectar em aspectos que consigam criar pontes. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, sabe? Eu já estou sem câmera. Eu achei interessante isso tudo que vocês colocaram e acho, assim, o momento que a gente está vivendo muito interessante sobre isso que a gente está... E nas relações mesmo pessoais, né? Assim, gente, companheiros, familiares, essas relações bem mais que a gente fala de íntimas, familiares e tudo. Porque a gente está vivendo um momento de, né, que as pessoas, dessas polarizações que a gente viu e tudo, e a gente aprender a olhar isso e abraçar o outro, né? E independente do que a gente acha. E a gente está vendo isso de uma forma engraçado, como que está sendo colocado isso para todo mundo, né? Como eu vou ver o outro, como eu vou aceitar o outro. É aquela pessoa que é teu irmão, é teu marido, é teu tio, pessoas que até então você estava dentro da sua casa o tempo todo e você lá abraçando, e de repente todo mundo muda e a gente vive nesse período em que as pessoas começam a viver um processo meio de animosidade, sei lá o que é, né? E de repente também, ao mesmo tempo, agora, também muita gente está tão cansado disso que está querendo mudar também, né? Voltar e aí abrir mão da sua certeza, do seu jeito, né? Vamos dizer assim, do que eu acredito. Não, tudo bem, eu acredito nisso, mas isso não é o importante mais. O importante é tentar viver bem, é tentar estar junto, é tentar abrir mão e deixar aquela onipotência da gente para abraçar o outro. Então é um momento muito rico, gente, mas muito difícil também, né? Que a gente está vivendo. Por isso é um exercício, né? Verdade. Porque é exatamente isso quando você fala, né? Porque a onipotência aqui que ele fala, para atingirmos a plenitude do amor é necessário nos libertarmos das crises de onipotência, é a gente sair dos processos hierárquicos, que é o que Ismael também falou, né, da colaboração. Porque o exercício da escuta e do trabalhar junto, num grupo colaborativo, sai da onipotência das hierarquias. Eu sei mais, eu sou o professor, eu que estou chegando para o projeto, né, eu sei mais, porque a gente sai dessas onipotências e a gente vai trabalhando em linhas cada vez menos verticalizadas e mais horizontalizadas, né? Seria a colaboração. Isso dentro de famílias. Isso dentro de família é um exercício difícil, né? Verdade. Então, que o cenário... E é tão forte isso na família, né? Que isso que a gente pensa, como que é tão maravilhoso, porque é capaz de se colocar dentro do nosso contexto, inimigos do passado, e ali a gente exercitar o amor, né? Realinhar essas linhas energéticas dentro de uma nova fluidez.